Saudações cordiais, eu sou o Grande Padre Romão Cação Jambo, sejam bem-vindos a esta aula Filosofia e Vida com o Padre Romão. Hoje vamos falar um bocadinho daquilo que se chama Filosofia de Vida. Como seria o caminhar de um filósofo? Na medida em que somos seres racionais e sensíveis, estamos sempre dando sentido às coisas, ao filosofar espontâneo. Quando nos referimos à passagem do senso comum para o bom senso, identificamos esse último à filosofia da vida, bom senso no caso. Comum é fragmentário, o senso comum é fragmentário, incoerente, preso a preconceitos e dogmático. O bom senso supõe a capacidade de organização que dá certa autonomia ao homem que analisa sua experiência de vida cotidiana. Como veremos, enquanto o homem comum faz sua filosofia de vida, o filósofo propriamente dito é um especialista, mas o especialista filósofo é diferente dos outros especialistas, como o físico, o matemático. Por exemplo, quando observamos o estudioso de trigonometria, podemos bem pensar que grande parte dos homens não precisam se ocupar com esse assunto. No entanto, mas não acontece com o objeto de estudo do filósofo, cujo interesse se estende a qualquer homem. Segundo Gramsci, um grande autor e aconselho lê-lo, não se pode pensar em nenhum homem que não seja também filósofo, que não pense, precisamente porque pensar é próprio do homem como tal. Isso significa que as questões filosóficas fazem parte do cotidiano de todos nós. Se o filósofo da educação investiga os fundamentos da pedagogia, o homem comum também se preocupa em escolher critérios, não importa que sejam poucos rigorosos, a fim de decidir sobre a medida a serem tomadas na educação dos seus filhos. Estamos diante de diferentes filosofias de vida quando preferimos morar em casa e não em apartamento, quando deixamos um emprego bem pago para o outro, não tão bem remunerado, porém mais atraente, ou quando escolhemos o colégio onde estudar. Há valores que entram em jogo aí. Se escolhe um colégio fraco para passar de ano e ter tempo para passear, ou se ao contrário prefiro um colégio forte para me preparar para o vestibular, ou ainda dentro dessa última opção, um bom colégio para ter um contato melhor com o mundo da cultura e abrir as possibilidades de autoconhecimento. É preciso reconhecer que existem critérios bem diferentes fundamentando tais decisões. É por isso que consideramos tão importante a introdução do estudo da filosofia nas escolas de segundo grau, refiro-me ao ensino superior, refiro-me ao ensino médio, não propriamente para preparar futuros prováveis filósofos, especialistas no caso, mas a fim de dar alguns subsídios para o aprimoramento das reflexões filosóficas inerentes a qualquer ser humano. Neste sentido, vale salientar que o ensino da filosofia deveria se estender a todos os cursos, não só às classes de ciências humanas, porque afinal a filosofia é vida, a filosofia é pensar. A filosofia propriamente dita tem condições de surgir no momento em que o pensar é posto em causa, tornando-se objeto de reflexão, mas não qualquer reflexão, claro. Como vimos, o homem comum no cotidiano da vida é levado a momentos de parada, a fim de retomar o significado dos seus atos e pensamentos. E nessa hora, é solicitado a refletir. Portanto, ainda não é filosofia rigorosa que ele faz. Examinemos a palavra reflexão. Quando vemos nossa imagem refletida no espelho, há um desdobramento, pois estamos aqui e estamos lá no reflexo da luz. Ela vai até o espelho e retorna. Reflete em latim, refletere, em latim significa fazer retroceder, voltar. Portanto, refletir é retomar o próprio pensamento, pensar o já pensado, voltar para si mesmo, colocar em questão o que já se conhece. É ainda Gramsci quem diz: o
filósofo profissional ou técnico não só pensa com maior rigor lógico, com maior coerência, com maior espírito do sistema do que os outros homens, mas conhece toda a história do pensamento, sabe explicar o desenvolvimento que o pensamento teve, até ele é capaz de retomar os problemas, até que ponto o pensamento é capaz de retomar os problemas. Segundo o professor Flemergue Saviani, a reflexão filosófica é radical, rigorosa e de conjunto. Portanto, precisamos exatamente tomar a palavra radical, do latim radix, radici significa raiz, no sentido figurado, fundamento, base. Portanto, a filosofia é radical não no sentido corriqueiro, de ser inflexível, neste caso seria a antifilosofia, mas enquanto busca explicitar os conceitos fundamentais usados em todos os campos do pensar e do agir humano, enquanto busca explicitar os conceitos fundamentais usados em todos os campos do pensar humano, rigorosa enquanto a filosofia de vida não leva as conclusões até as últimas consequências e nem sempre é capaz de examinar os fundamentos dela. O filósofo deve dispor de um método claramente explicitado a fim de proceder com rigor, garantindo a coerência do exercício da crítica, mesmo porque o filósofo não faz afirmações apenas, precisa justificá-las com argumento. O filósofo não diz nada que desconhece, o filósofo fala com propriedade de causa, o filósofo argumenta, o filósofo sabe por que faz as coisas. Portanto, há toda uma necessidade de uma filosofia da vida, porque é a filosofia da vida que nos coloca, que nos entretém neste saber fazer, saber falar e saber agir. Portanto, onde é que fica em tudo isto a necessidade da filosofia? Está no facto de que, por meio da reflexão, aquele desdobrar-se, podemos lembrar o que dissemos há pouco tempo, a filosofia permite ao homem ter mais de uma dimensão, além da que é dada pelo agir imediato no qual o homem prático se encontra mergulhado. É a filosofia que dá o distanciamento para a avaliação dos fundamentos dos atos humanos e dos fins a que elas se destinam. É a filosofia que reúne o pensamento fragmentado da ciência e o reconstrói na sua unidade. É a filosofia que retoma a ação pulverizada no tempo e procura compreendê-la. Portanto, a filosofia é a possibilidade da transcendência humana, ou seja, a capacidade que só o homem tem de superar a situação dada e não escolhida. Pela transcendência, o homem surge como ser de projeto, capaz da liberdade de construir o seu próprio destino. Wittgenstein, lógico e matemático britânico contemporâneo, disse que a função da razão é promover a arte da vida. A filosofia recupera o processo perdido no imobilismo das coisas feitas, mortas porque já ultrapassadas. A filosofia impede a estagnação. Por isso, o filosofar sempre se confronta com o poder e sua investigação não fica alheia à ética e política. E se quisermos usar a feliz expressão do filósofo José Alfredo Chibinda, diz que o filósofo não pode morrer muito velho, porque à medida que pensa, vai gastando os seus pistões mentais. Portanto, exatamente nesta vertente que vemos como o filósofo está sempre em atividade, estando com os outros ou sozinho, o filósofo pensa sempre. Portanto, é exatamente o que afirma François Chatelet, desde que é Estado da cidade grega e burocracias contemporâneas, a ideia da verdade sempre se voltou finalmente para o lado dos poderes. Portanto, a filosofia não é uma mera crítica ao Estado ou às instituições políticas. A filosofia é a análise certa para as instituições políticas, é a análise feita para as instituições sociais. A filosofia é o nosso cotidiano. O ser humano, as nossas instituições precisam da filosofia tanto quanto nossos pulmões precisam de oxigênio. Precisamos da verdade para viver, precisamos da verdade para caminhar. Por isso não fujamos a este instrumento válido, incontestável, incontornável, que se chama filosofia. Obrigado, até a próxima aula.